Fala galera, hoje é sábado e sábado é dia que eu respondo algumas perguntas que me fazem lá pelo Instagram. Então se você gosta dessa série já vai deixando seu like aí e compartilha esse vídeo antes de começar a assistir. Fica comigo e vamos ver quais foram as perguntas dessa semana. Bom, para começar, o que acha de Viva 3? Viva 3 é o novo código aí de Vivara, né, que vai abrir capital aí na Bolsa de Valores. Então, essa pergunta, eu não recebi só essa, eu recebi várias perguntas essa semana aí sobre o IPO da Vivara. O que eu acho? Vale a pena? Não vale a pena, Leandro? Bom, então vamos falar um pouquinho o que eu penso a respeito disso. Olha, dei uma olhadinha no prospecto da empresa, gostei do que vi, é um mercado interessante, mercado de joias aí, a empresa apresentou números redondos, tá? Gostei bastante do que eu vi lá. A única coisa que me deixa um pouquinho desconfortável nessa questão é que a empresa é muito dependente do ouro, né? Então, se acontece aí de o ouro dar uma disparada no preço, o que acontece? O custo do produto vendido da Vivara, ele vai aumentar, né? E a empresa não vai simplesmente esmagar as margens, né? Ela vai repassar isso aí para o consumidor final. E repassando isso aí para o consumidor final, as vendas podem cair. Então, você tem que ter isso em mente se você quiser entrar na empresa aí, né? A empresa, ela é bem dependente aí do preço do ouro. Então, ouro subiu, fica um pouco mais ruim aí para a empresa. O ouro caiu, então fica mais fácil para a empresa trabalhar, ela consegue ter maiores margens, consegue diminuir o preço lá na ponta lá para o consumidor final. Bom, isso aí falando um pouco da empresa, então a empresa parece interessante. Agora, Leandro, você entraria no IPO ou não entraria? Bom, aí entra uma outra questão. Por que eu não gosto de investir em IPO? Porque quando uma empresa ela é preparada para o IPO, tem como dar o que a gente chama no mercado de enfeitar a noiva, né? Então ali, as demonstrações de resultados, as questões contábeis da empresa, dá para dar uma enfeitada na noiva ali para parecer melhor do que realmente é. Então eu não gosto muito disso e eu prefiro que a empresa ela tenha um histórico de pelo menos, no mínimo, 3 anos, mas o ideal é que a empresa tenha um histórico de mais de 5 anos aí, para a gente ver como que a empresa está conseguindo se comportar, manter lucro, manter margem, manter mercado ao longo dos anos. E isso a gente só consegue ver quando a empresa tem um histórico maior, né? Então é a mesma coisa assim, ó, se você me perguntar, Leandro, será que a Vivara é boa para buy and hold? Porque na estratégia 500 pratas eu foco em empresas que são boas para buy and hold, aquela empresa que vai me possibilitar viver de renda lá no futuro. E eu não sei dizer se a empresa Vivara ela é boa para isso, tá? Então por quê? Porque eu não tenho histórico de crescimento da empresa, eu não tenho histórico de pagamento de dividendos da empresa, não sei se ela vai ser uma empresa boa pagadora de dividendos, enfim, eu não tenho como avaliar se ela é um tipo de empresa que me agrada para o buy and hold. Então por isso eu prefiro esperar que ela entre no mercado, que ela faça acontecer, porque olha só, hoje a gente pode ter aí uma enfeitada na noiva para que o balanço apareça de uma forma, só que não tem como você mascarar as coisas por muito tempo. Então assim, o resultado da empresa, depois que ela abriu capital, foi para a Bolsa de Valores, ela tem que aparecer. Depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, quanto mais tempo passa, mais fácil fica você identificar como que anda o comportamento, o andamento aí dos resultados da empresa. Então, IPO não me interessa, eu tô fora, eu sempre prefiro esperar que a empresa aconteça primeiro, que ela amadureça na Bolsa de Valores, a gente ver o que acontece isso aí, até porque assim, ó, a galera diz assim, mas tem que aproveitar porque ela vai entrar com um desconto. Beleza, se você for comparar com as outras empresas de varejo aí, a Vivara pode até estar entrando com um certo desconto em relação ao preço que ela divulgou lá que vai ser feito o IPO, né? Só que aí o que acontece? Eu não vou montar a posição nessa empresa de uma vez só. As empresas eu vou montando posição ao longo dos anos. Então que diferença faz eu entrar nesse preço aí só porque talvez ela esteja descontada, se eu vou passar os próximos 10 anos comprando ações dessa empresa? Porque se eu coloco ela em carteira, eu coloco com o objetivo de viver de renda no futuro. Então eu vou passar anos da minha vida aí acumulando patrimônio. Então não faz diferença o valor que eu vou pagar agora, sendo que eu vou continuar os próximos anos aí aportando nela. Vai ser diluído esse valor. A não ser que você já tenha um patrimônio formado, você já está aí há anos investindo, já investiu há anos em renda fixa, você tem um capital gordo aí.
e aí você quer dar uma tacada grande. Mas aí a gente já está falando de especulação e não tem nada a ver com o tipo de investimento que eu ensino aqui no canal. Então assim, a empresa a princípio é boa, eu gostei do produto dela, eu gostei dos números que eu vi lá no prospecto, só que como eu falei, eu não gosto de IPO, eu gosto de esperar para ver quais são as características da empresa que ela vai apresentar aí, pelo menos com uns 3, 4, 5 anos de bolsa. O ideal é acima de 5 anos. Tá? Mas sempre lembrando, eu aqui não estou em posição de recomendar compra ou venda de nada. Essa aqui é só a minha opinião e você faz com o seu dinheiro o que você quiser. É aquilo que eu sempre falo, que eu prego aqui no canal. O que eu ensino aqui é que vocês têm que aprender vocês mesmos a fazer, para que vocês não fiquem dependendo de recomendação de compra ou venda, para que vocês não fiquem dependendo de fundos gerindo seu patrimônio, você mesmo tem que aprender. Então, use essas informações que eu te passei aqui somente para te auxiliar na sua decisão, mas a decisão depende de você, somente de você. Teve uma outra pergunta aqui assim, ó, já testou a Magic Formula de Joel Greenblatt? O que acha? Cara, eu já testei, eu achei bem legal a fórmula, só que o que acontece é o seguinte, eu não gosto muito de números mágicos, né? Até a fórmula já fala ali, Magic Formula. Então, eu não gosto muito dessa questão de número mágico aí, que vai dizer o que é bom, o que é ruim. E o que eu digo é assim, ó, você pode utilizar ela para um complemento, não só a fórmula do Joel Greenblatt, você pode usar a fórmula de Benjamin Graham, você pode usar a fórmula do Bazin, você pode usar qualquer fórmula aí que tenha no mercado e que te ajude a entender os números da empresa. Mas jamais você deve investir em um ativo porque uma fórmula diz que é interessante, porque um indicador diz que é interessante. Não, você tem que avaliar o projeto, análise qualitativa. O que é essa empresa? Porque tem gente que decide investir em uma empresa e eu pergunto assim, tá, o que essa empresa faz? O cara não sabe, cara. O cara não sabe o que a empresa produz, não sabe o que a empresa vende, não sabe para quem vende, não sabe o tamanho da empresa, não sabe nada da empresa e quer se tornar sócio, quer botar o dinheiro no negócio que ele não conhece. Então o que eu digo é assim, ó, primeiro, você tem que entender o que é essa empresa, onde ela está instalada, o que ela produz, quanto que ela dá de lucro por mês, qual que é a receita dessa empresa, qual que é o tamanho, quantos acionistas... Cara, fuça em cima do negócio, você tem que saber tudo a respeito dessa empresa. Depois que você estudou a empresa, decidiu, cara, gostei desse negócio, eu estou interessado em ter em carteira. Aí, beleza, você já está quase decidido que você vai ter em carteira. Agora você pode usar algumas fórmulas matemáticas aí para te ajudar a entender o comportamento, para comparar ela com outros pares do setor, para ver se o preço dela está dentro ou fora da média. Enfim, use esse tipo de cálculo para te auxiliar a entender mais a sua análise ali, para chegar num resultado mais fino aí da sua análise. Mas nunca, jamais, para que isso seja fator decisivo. Ou você acha que Greenblatt simplesmente jogava numa fórmula e mostrava lá, não, isso aqui deu compra, e ele saía comprando todas as empresas que a fórmula dele aprovava. Não é assim. O cara jogava numa fórmula com o intuito de fazer um filtro. Beleza, sobrou 10 empresas aqui. Agora o que ele vai fazer? Ele vai a fundo em cima dessas 10 empresas, estudava os fundamentos dela, entendia a empresa e aí sim decidia se a empresa ia para a carteira ou não. Para fechar, eu tenho uma interessante aqui. Ó. Você acha que em caso de crise mundial os FIIs também seriam fortemente afetados? Olha só, fortemente eu acredito que não. Sabe por quê? Porque um fundo imobiliário ele é bem diferente de uma empresa. Uma empresa... muito do preço, muito do que uma empresa vale, vem da expectativa do fluxo de caixa futuro. Então, se uma empresa ela é fortemente afetada por uma crise, significa que ela vai vender muito menos, que ela vai dar muito menos lucro e que não vai sobrar dinheiro em caixa, ou seja, o fluxo de caixa dessa empresa vai ser fortemente afetado. Como a gente paga muito pelo que uma empresa irá gerar de caixa na frente e o caixa vai ser afetado, então o valor dessa empresa, o preço dessa empresa pode cair fortemente. Esse caso sim é afetado. Tanto que você pode ver que tem empresas aí que ela é negociada a 5, a 8, a 10, a 15, até 20 vezes o seu valor patrimonial. Por que um ativo é negociado tão acima do seu valor patrimonial? Porque a expectativa de fluxo de caixa que esse ativo vai gerar também é alto. Então você não paga só pelo que ela é. É mais ou menos assim, ó. Vamos usar o exemplo da boa e velha padaria, né? Imagine que você vai investir numa padaria. Aí você vai lá, compra forno, você compra um imóvel, enfim, você coloca tudo lá dentro. Mesa, cadeira, balcão, caixa, beleza. Montou tudo, você gastou 300 mil reais para montar essa padaria. Isso é o que ela vale, é o valor patrimonial dessa padaria, a grosso modo para você entender. Só que aí,
você consegue gerar aí 50 mil reais por mês de lucro com essa padaria. Você acha que a sua padaria vai valer somente 300 mil reais, tendo a possibilidade de gerar 50 mil de lucro? Não. O camarada que for comprar essa padaria, se você for abrir um capital dela, o que vai ser levado em consideração é o fluxo de caixa que ela vai gerar. Pô, 50 mil por mês é muita coisa. Então essa padaria vai valer 2, 3 milhões. Mesmo que, se você for vender somente o capital investido ali, é 300 mil. Só que não vai ser pago 300 mil, vai ser pago 2, 3 milhões, por quê? Porque é levado em consideração o fluxo de caixa que esse ativo pode gerar. Então uma empresa funciona dessa forma, gente. O fundo imobiliário, ele é um pouco diferente. Ele também leva em consideração o fluxo de caixa futuro, só que ele está muito mais amarrado ao patrimônio, ou seja, ao imóvel que está ali por trás. Então imagine o seguinte, a gente tem um fundo imobiliário aqui, e os imóveis desse fundo estão avaliados em 100 milhões de reais. Então o valor patrimonial desse fundo imobiliário é 100 milhões de reais. O fluxo de caixa que esse imóvel vai gerar, esse fundo imobiliário vai gerar, ele está muito atrelado ao valor do aluguel, ao valor que é padrão entre os imóveis. Não tem como fazer nada extraordinário, nada fora do normal, assim como é possível com as empresas. Então, o que vai acontecer? Um fundo imobiliário nunca ele escapa muito do valor patrimonial. Tanto que se você for avaliar, os fundos imobiliários estão negociados ali. Aqueles que são mais previsíveis, mais seguros e que têm uma geração de caixa um pouco mais forte aí, eles até negociam um pouco acima do seu valor patrimonial. Quanto? 1,2, 1,3, 1,4 vezes aí o valor patrimonial. Aqueles mais arriscados funcionam ali 0,8, 0,9 vezes o seu valor patrimonial. Ou seja, a oscilação para cima e para baixo do valor patrimonial é muito menor. Então, em um período de crise acentuada, um fundo imobiliário ele pode até ter o fluxo de caixa dele afetado, porque as empresas vão começar a falir, vão quebrar e vão alugar menos, né? Vão alugar menos galpões, vão alugar menos escritórios e com isso aumenta o que a gente chama de vacância. Vai ter mais imóveis vazios. Então o que acontece aí? A gente tem um fluxo de caixa do fundo imobiliário afetado, mas não tem como um fundo imobiliário falir, porque o imóvel continua lá. Então ele vai continuar pelo menos valendo o valor do imóvel, a não ser que a crise seja tão forte que jogue o valor do imóvel lá embaixo. Aí sim, aí você começa a ser um pouco mais afetado. Mas veja, com tudo isso que eu expliquei aqui, você percebe que a empresa sim, ela é muito mais afetada com uma crise mundial do que um fundo imobiliário. Aí é que a gente separa o joio do trigo, né? Pegue o histórico, por isso que volta o assunto inicial que eu falei lá, né? Que eu gosto de empresa que tem um histórico maior. Pega o histórico das empresas e vê quais foram as crises mundiais que a gente passou e quais foram as empresas que se saíram bem. Você pega, por exemplo, a crise de 2008 e ali em 2015 e 2016 e olha o número das empresas. Você vê que teve diversas empresas que passaram, claro, deu uma balançada, sofreu um pouquinho, mas passaram dessa crise. Então, esse tipo de empresa eu quero para ter pro resto da minha vida, que já mostra historicamente que elas têm uma baita capacidade de administrar as crises, tá? Esse vídeo ficou um pouco longo aí hoje, mas o conteúdo eu acho que estava interessante. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Gente, um recadinho. Tá quase pronta a nossa área de membros, tá? Então entra no nosso site lá, já tem lá em cima lá, área de membros. Entra lá, deixa o seu cadastro lá, porque eu vou te mantendo informado. Em breve vocês já terão aí a nossa área de membros disponível e eu também vou deixar lá de presente para vocês um curso gratuito aí, um curso introdutório para quem está chegando no mercado. Forte abraço e até a próxima.